Olá a todos e bem-vindo ao nosso encontro de hoje. O tema do nosso encontro de hoje é uma frase poderosa do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão, encontrada em vários evangelhos do Novo Testamento, tem um profundo significado e convida-nos a uma reflexão mais profunda sobre a escuta atenta e o entendimento espiritual. Quando Jesus usa essa frase, ele não está simplesmente fazendo um convite para ouvir palavras, não, mas está chamando a atenção para a importância de ouvir com propósito, com discernimento. Vamos juntos explorar o que significa verdadeiramente ter ouvidos para ouvir? Então vamos lá. E por que isso é essencial para a nossa vida espiritual? O contexto bíblico nos dá uma luz clara sobre isso. Para compreendermos melhor essa expressão, é importante analisar o contexto em que Jesus a usa. Em várias passagens, como em Mateus 11:15, Marcos 4:9 e Lucas 8:8, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, após contar parábolas ou ensinar lições importantes às pessoas. As parábolas, elas são histórias simples que contêm verdades profundas. Elas são projetadas para transmitir ensinamentos espirituais e morais que muitas das vezes não são evidentes à primeira vista. O Senhor Jesus frequentemente usava parábolas para falar sobre o reino de Deus e os princípios divinos. E essas histórias muitas das vezes desafiavam as percepções normais das pessoas sobre a vida e a espiritualidade. O convite do Senhor Jesus para ouvir é um convite para olhar além da superfície e buscar um significado mais profundo da mensagem. Não é algo raso, sabe? Não, é mais profundo. Ouvir com atenção e discernimento, percepção. Quando Jesus fala sobre ouvidos para ouvir, ele está nos chamando a uma escuta atenta, a uma reverência maior. Não é apenas uma questão de ouvir sons ou palavras, enfim, mas de ter a disposição de discernir e atender e entender, melhor dizendo, o que está sendo transmitido. Ouvir com atenção significa estar aberto à verdade e aos ensinamentos, mesmo quando eles desafiam nossas crenças ou convicções. A escuta atenta exige que deixemos de lado nossas distrações e preconceitos, permitindo que a mensagem divina entre em nosso coração e mente. É um convite para um envolvimento ativo e não passivo com as palavras e ensinamentos que recebemos do Senhor Jesus. O desafio da compreensão espiritual. Você acha difícil, complicado? Muitas vezes a mensagem espiritual não é fácil de entender. Eu imagino que tem gente que tem dificuldade realmente. As verdades espirituais podem ser complexas e exigir uma mudança na forma como vemos o mundo. Ouvir com ouvidos para ouvir significa estar disposto a confrontar e revisar nossas próprias interpretações e crenças. É um chamado para uma transformação pessoal e espiritual. Jesus sabia que nem todos seriam capazes de compreender as verdades que ele estava compartilhando. E isso é evidenciado por suas próprias palavras em Mateus 13:13. Diz: por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Isso mostra que a compreensão espiritual é algo que requer mais do que apenas ouvir fisicamente. É preciso um coração e uma mente abertos, aplicando o ensinamento na vida diária. Como podemos aplicar o princípio de ter ouvidos para ouvir em nossa vida diária? Em primeiro lugar, isso nos desafia a ser mais reflexivo sobre o que ouvimos e como reagimos. Em nossas interações diárias, devemos procurar entender verdadeiramente o que está sendo dito, não apenas reagir superficialmente. Além disso,
devemos estar dispostos a ouvir a voz de Deus em nossas vidas, seja através da leitura das Escrituras, da oração ou do aconselhamento espiritual. Estar atento ao que Deus está nos dizendo requer uma postura de humildade e abertura. A importância da obediência é de fundamental na vida de qualquer pessoa. Ouvir com ouvidos para ouvir não é apenas sobre entender, é também sobre obedecer. As palavras do Senhor Jesus nos chamam a agir de acordo com o que ouvimos. A verdadeira escuta leva à ação quando compreendemos e aceitamos os ensinamentos do Senhor Jesus. Somos chamados a viver de acordo com esses princípios. Obedecer a Deus e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas é a maneira pela qual demonstramos que realmente ouvimos e entendemos. Isso reflete um compromisso com uma vida transformada e alinhada com os valores divinos. E para terminar, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É mais do que um convite para escutar. É um chamado para uma escuta ativa e comprometida com o que leva à compreensão e à ação. É um convite para olhar além das palavras e buscar o significado mais profundo dos ensinamentos de Jesus. Através de uma escuta atenta e uma disposição para compreender e obedecer, podemos nos aproximar mais de Deus, do nosso próximo, e viver uma vida que reflete seus princípios. Que possamos ter sempre ouvidos para ouvir e corações dispostos a responder às palavras de verdade e amor que nos são oferecidas. Obrigado por assistir e que Deus abençoe a todos nós, com a sabedoria e a disposição para ouvir e entender a sua voz. E se você gostou do nosso conteúdo, curte aqui, dá aquele joinha, compartilha, comenta, ajuda o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e, como eu sempre digo, que essa palavra ela possa ser como uma semente lançada num terreno fértil, possa germinar, brotar, gerar frutos para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.